Esclareça suas dúvidas a respeito de direito de família e sucessões com a advogada Karime Costa Lunga. Bom dia, é um prazer estarmos aqui todos juntos em mais um domingo, conversando no Sinta-se Bem sobre direito de família e sucessões. Nós estamos, sim, ainda vivendo uma pandemia. E logo que ela começou, há cerca de um ano mais ou menos, nós conversamos diversas vezes sobre as questões que determinavam situações jurídicas que viram um reflexo direto por força da mudança no dia a dia das pessoas, da mudança de rotina e principalmente no isolamento. Uma dessas situações é o que diz respeito à prestação alimentar, ou a mais comumente conhecida pensão alimentícia. Considerando que já passou mais de um ano da pandemia, me parece de extrema valia nós voltarmos a ver essas questões, a rever essas questões, inclusive considerando a maneira como a jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais, se comportaram ao longo deste ano atípico que passou, mais de ano, digamos assim. Na realidade, como muitas pessoas, como muitos alimentantes foi ceifado deles o direito de trabalhar e a sua renda, isso, na realidade, fez com que diminuísse a capacidade contributiva no que diz respeito às questões dos filhos, no que diz respeito a responder pela pensão alimentícia dos filhos, que, por óbvio, conforme a atividade laborativa do pagador, vai ser a pensão estabelecida de acordo com a possibilidade daquele que ganha, bem como a necessidade daquele que recebe. Claro, ainda tem um terceiro critério que deve ser levado em consideração, que é o padrão de vida de que usufrui aquela família, para que seja estabelecido definitivamente um valor condizente com esses três critérios. Mas, com o acontecimento da pandemia, nós vimos as necessidades eventualmente aumentarem ou até diminuírem, considerando que, por exemplo, atividades extracurriculares, muitas foram terminadas. Vimos a possibilidade daquele trabalhador liberal diminuir também, muito. E, por óbvio, existem aquelas situações que são exceções, como, por exemplo, quem trabalha com internet, quem trabalha com teleentrega, enfim, essas pessoas viram, de fato, as suas demandas aumentarem. Mas nós precisamos, de toda forma, levar o todo em consideração e também em relação ao caso que vem sendo discutido. E, por fim, o próprio padrão de vida que as pessoas passaram a usufruir neste último ano mudou. Por exemplo, as viagens diminuíram cada vez mais e as que ainda vêm sendo realizadas, de certa forma, acabam ocorrendo dentro do país. Então, o que eu quero chamar a atenção e relembrar nesse momento de revisitarmos, em que estamos revisitando os conceitos jurídicos e principalmente a interpretação e o comportamento dos tribunais em relação a essas alterações, nós precisamos parar para analisar o que foi efetivamente mudado, o que sofreu efetivamente. Não quer dizer que, de repente, um pai que atenda 10 clientes, vou usar números aleatórios, 10 clientes num dia, e aí com a pandemia passou a atender 5 ou 4, ocorreu uma redução? Sim, ocorreu. Agora, é bem diferente daquele pai que ficou desempregado, daquele pagador que ficou desempregado. Um setor, infelizmente, que nós vemos um grande número de dificuldades que se apresentou com a pandemia é o que diz respeito à realização de eventos. Infelizmente, essa análise deve ser feita adequadamente ao caso concreto para saber que, de um jeito ou de outro, aquele pagador de pensão, aquele alimentante que trabalha no ramo de eventos, com o término dessas atividades, pelo menos temporariamente, a sua renda, por óbvio, que sofreu uma grande alteração. Então, a coerência nessas mudanças bruscas é que vai determinar o quanto vai efetivamente reduzir o que se paga de pensão ou, eventualmente, o que se vem a receber de pensão. Tá? Então, na próxima semana, nós vamos voltar a conversar sobre a questão dos alimentos, mas exatamente naquela questão específica do que diz respeito à falta de pagamentos. Como proceder quando ocorre o não pagamento dos alimentos, agora nesse cenário pandêmico. Muito obrigada, um bom domingo, cuidem-se e fiquem bem.